Destaque a partir de agora, na política, o governador Ronaldo Caiado completou nesta semana 1000 dias de gestão aqui em Goiás. E para avaliar esse período, a gente conversa a partir de agora com o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima. Secretário, obrigado pelo contato com a gente. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos aí da Rádio Sagres. Secretário, qual a avaliação do senhor, enfim, do governo é até agora a marca do governo de Ronaldo Caiado nesses 1000 dias? Rubens, sem querer aqui me ater ao passado, porque nós temos que virar a página e olhar para frente, mas é um governo que encontrou, como todos sabem, né, um estado quebrado, numa situação fiscal lamentável, que estava aí entre os 3 piores estados do Brasil, com dívidas tanto em folha de pagamento de funcionalismo público, quanto com dívidas contraídas aí enorme, tanto com fornecedores, quanto com bancos aí, dívidas de bilhões. E o Estado que não tinha recurso nenhum para conseguir fazer frente a essas dívidas e ainda tendo que implementar políticas públicas. Então, foi realmente um trabalho muito estressante, difícil nos primeiros 2 anos para conseguirmos reequilibrar fiscalmente o Estado. É como se tivéssemos encontrado aí, alugado uma casa toda quebrada, que tivéssemos que reformar para poder entrar nela e no meio ainda acontece um terremoto que foi a pandemia, que assolou aí o mundo desde o início aí de 2020, que teve que desviar as atenções aí para a parte sanitária, um processo assim que, obviamente, ninguém poderia esperar que nesse momento teríamos que enfrentar algo desse tipo, mas que todos aprendemos juntos, enfrentamos com responsabilidade. E a partir desse ano de 2021, já no final de 2020, começamos a tirar a cabeça para fora d'água, né? Com a recuperação do Estado, agora recente a entrada no RRF, a renegociação das dívidas, e com isso permitindo que as políticas públicas sejam implementadas com maior velocidade, com maior compromisso ali de prazos e tudo, porque agora sim temos a atenção necessária, com a pandemia, de certa forma, já sob algum controle, lógico que ainda temos que ter uma atenção grande nela, mas também já com recursos para fazer investimentos, né? E com isso, né, a pandemia também permitiu, obviamente, que durante o processo a gente acelerasse a parte de regionalização da saúde, que foi um processo fundamental. Hoje, os goianos eles têm acesso aí tanto a hospitais quanto policlínicas espalhados por todo o interior do estado, onde antes estavam concentrados apenas em Aparecida, Anápolis e Goiânia. Isso permite muito mais conforto e garantia de saúde para o cidadão, que não vai precisar se deslocar por tanto tempo e tanta extensão para poder ter um tratamento adequado, além de toda a parte preventiva que pode ser feita com exames, acompanhamento e todos aqueles procedimentos médicos mais complexos que hoje podem ser realizados de maneira regional, né? Aumentamos também, obviamente, com isso, leitos de UTI e por aí vai. Conseguimos também fazer investimentos bastante expressivos em infraestrutura, principalmente na parte de rodovias, que estava aí por todo o estado de Goiás, uma verdadeira lástima em termos de qualidade de asfalto, rodovias importantes ainda não pavimentadas, outras todas esburacadas. Obviamente, esse trabalho ainda há muito por fazer, mas já os resultados já aparecem de forma bastante evidente. Conseguimos também investir muito em educação. Só em educação no estado de Goiás investimos aí nesses 1000 dias em torno aí de 16 bilhões de reais, permitindo que pelo IDEB, né, o ensino médio do estado esteja classificado hoje como o melhor do Brasil. É o único que atingiu lá as metas definidas, ainda que a gente saiba que não é uma situação ainda confortável, apesar de ser a melhor, ela está longe de ser a ideal. Numa nota de 0 a 10, nós somos o melhor com a nota 4,8. Isso tem que evoluir ainda muito.
Esse trabalho está sendo feito de forma bastante intensa, investindo na reforma de todas essas escolas. Aproveitamos esse período da pandemia, onde os alunos estavam remotos, para que esses investimentos em reforma das escolas pudessem ser feitos. Demos aos alunos aí todas as condições para que eles tenham mais facilidade de acesso ao estudo, tanto do ponto de vista de material escolar, uniformes, tênis e tudo, merenda, transporte público até escolas, com ônibus e tudo, mas também com acesso à tecnologia, através dos Chromebooks que foram distribuídos aí para os alunos do terceiro ano do ensino médio, com acesso à internet, que muitas escolas conseguimos levar acesso satélite para permitir também o ensino à distância e permitir que quando o aluno, agora voltando ao ensino presencial, que ele também tenha todo o acesso aos conteúdos distribuídos aí pela internet por todo o mundo e muito também investimento numa área que eu posso falar aí com bastante propriedade, que é a área minha de formação, na área de tecnologia, que se você observar ontem que saiu ali o relatório de classificação de competitividade dos estados, as duas áreas que o estado de Goiás mais avançou em posições relativas aos outros estados foi justamente na área de inovação e segurança pública. Falando assim ainda, antes de falar de inovação e segurança pública, nós tínhamos um estado com índices de violência altíssimos, esses índices caíram, nós temos a capital hoje entre as cidades do Brasil com menor seguro, justamente porque os índices de violência despencaram. E na parte de tecnologia, realmente era um estado que não estava inserido, ele não era considerado como um estado que fazia parte da rota de tecnologia, seja do Brasil e muito menos do mundo, né? Apesar de existir um espírito empreendedor muito forte no goiano, constatado por pesquisas, ele não tinha ferramentas que permitissem desenvolver esse empreendedorismo. Então, desde 2019, com a unificação desse ecossistema de tecnologia e inovação, atraindo o setor privado, atraindo a academia, junto com o poder público, fazendo investimentos, mas também coordenando essas atividades, nós conseguimos implementar alguns parques tecnológicos de excelência, centros de pesquisa de excelência, como o de inteligência artificial, em parceria com a UFG, que é classificado aí como o melhor da América Latina, no ranking recentemente divulgado, o Tecnologia para Agricultura em Rio Verde, onde lançamos a primeira rede 5G, de fato, na América Latina, permitindo que tenhamos aplicações aí para o setor do campo. Diversos investimentos para diversas fases da empresa, que é possível ser feito através de acesso com parcerias aqui entre a FAPEG e a FINEP, né? Além de aceleradoras, incubadoras, quer dizer, todo o portfólio de ferramentas para permitir que as boas ideias sejam desenvolvidas através de bons empreendedores em parceria com a academia e com apoios aí que permitam que eles evoluam. Então, isso faz uma diferença grande, porque quando você traz tecnologia, você permite que o Estado agregue mais valor, ele se torne mais competitivo, ele não deixe que a mão de obra do Estado vá para fora e, com isso, você permite um desenvolvimento grande do Estado de Goiás. Então, eu citei algumas coisas, mas aqui eu poderia falar por vários outros minutos aí para dizer aí das grandes realizações já feitas, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, mas também com muita coisa a realizar ainda nesse 1 ano e pouco de governo que ainda falta a completar. Uma apresentação inicial aqui, Sileide, do secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, que também já foi secretário de Desenvolvimento, né, nesta gestão de Ronaldo Caiado. 1000 dias do governo de Caiado aqui no estado, o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, conosco. Sileide. Bom dia, secretário. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, ouvindo o senhor aí, eu fiquei com a impressão de que nesses 3 anos, quase 3 anos de governo, o governador ele trabalhou para apagar incêndios, né?
foi tanto na área da dívida, que foi um setor que o governo atuou muito, né, tanto no STF como no Congresso Nacional e junto ao Ministério da Economia. E foi resolvendo muitas coisas, mas no varejos assim, de todas as áreas. Em função disso, eu queria que o senhor, eu vou insistir na pergunta que o Rubens fez, nesses 3 anos, o governo construiu uma marca, quer dizer, o governo quer ser visto como qual governo? Olha, Cileide, é o governo, primeiro, que resgatou o Estado, né, como você disse, você mencionou, né, era um Estado quebrado. Então, não há como você fazer investimento em políticas públicas se o Estado está numa situação deplorável. Então, esse grande desafio, nós conseguimos trazer o Estado de Goiás de volta com todo o potencial que ele tem. E eu destacaria aqui, tanto na educação quanto na regionalização da saúde, 2 marcas muito fortes do governo Ronaldo Caiado. Fora a segurança pública, que essa teve já um resultado já desde o primeiro ano de 2019. Então, eu não estou trazendo ela ainda como a principal marca, porque isso já vem, o goiano já vem colhendo esse resultado já há quase 3 anos, né? Há 2 anos e pouco. Mas, principalmente na parte de educação, de regionalização da saúde, eu acho que é uma marca muito forte. E a partir de agora, eu vejo como toda essa parte de infraestrutura e a parte social como grande foco do governo de algum tempo para cá, né? Então, nós temos aí diversos programas na área social, tocado aí pela marca Goiás Social, que tem diversos projetos aí envolvidos, que vai desde a área de habitação, projeto a parte de renda mínima, do programa de universitários do bem, e todos esses programas aí na área social, que estamos aí realmente com um foco muito grande em fazer uma grande diferença, principalmente e intensificado pelo impacto que a pandemia deixou aí em todo o Brasil e não diferente no estado de Goiás, né? Então, eu vejo daqui para frente as 2 marcas principais na área social e na área de infraestrutura, de uma forma geral, para cada vez deixar também o estado mais atrativo para outras empresas que possam aqui desenvolver seus negócios, considerando que o estado de Goiás ele tem uma posição geográfica muito diferenciada, e essa posição geográfica diferenciada permite que aqui a gente tenha empresas realmente de grande porte que hoje estão em São Paulo e podem vir para cá atingindo mercados como o Nordeste e Norte, que a partir de São Paulo é muito mais difícil. Então, todos esses fatores que a gente chama de fatores locacionais, que vão desde a oferta de tecnologia, de centros de pesquisas, de ferrovia, como a Norte-Sul, nós temos talvez no estado de Goiás o maior cruzamento de trevo de ferrovias aí importantes do Brasil, estradas sendo recuperadas, outras estradas federais também licitadas, como a Belém-Brasília, que inclusive hoje aí vai ser o trecho dela aí para o norte reinaugurado, relicitado. E então são marcas muito importantes, já realizadas e outras com foco muito grande agora, de forma que a gente realmente consiga. Eu acho que o grande objetivo é você pegar um estado com o potencial que o estado de Goiás tem e permitir que esse potencial seja corretamente explorado. Que as políticas públicas elas venham para o interesse do cidadão, que tenha esse olhar para o cidadão, que vai desde o nosso programa de ética, que hoje é um programa que eu diria inovador no Brasil inteiro, onde nós ouvimos o cidadão para definir quais os valores que o servidor público deve adotar na sua conduta. Então, todo esse olhar para fora, olhar para o cidadão, é o que nós estamos buscando, porque o servidor público, isso aqui não é uma coisa que eu falaria da boca para fora, não é para impressionar ninguém, mas de verdade, quer dizer, o papel do servidor público, seja ele de carreira, seja ele de forma transitória, como eu, o governador e outros secretários, nós temos que ter essa responsabilidade de saber que a gente está aqui para servir esse público, saber das dificuldades, das necessidades dos goianos, do potencial do Estado e, a partir daí, sempre fazer ajustes nas políticas públicas que venham de encontro a isso.
existe sempre um plano traçado de longo prazo. Agora, esse plano de longo prazo, ele sempre tem que ser ajustado a partir daquilo que vai acontecendo ao longo do caminho, como foi a pandemia, que tivemos que ajustar essa rota de forma a permitir também que toda essa parte sanitária de saúde fosse acelerada para que nós não tivéssemos um impacto ainda maior no estado de Goiás. Secretário, eu queria falar sobre fechar um pouco aqui o foco em duas áreas, que é a infraestrutura e social, como o senhor destacou. Começando pelo social. A gente viu que primeiro o governo esvaziou todas as políticas sociais que havia no estado. E Goiás tem um histórico de ações sociais que vem desde os governos de Maguito Vilela, que agora é do grupo que é aliado do governador Ronaldo Caiado. A bolsa universitária foi esvaziada, o renda cidadã foi esvaziado, o governo optou por entregar, nesse momento de pandemia, cesta básica, que é algo que em Goiás que não se via desde a época de Maguito Vilela, né? Aquelas cenas que político adora de fazer foto com cesta básica, entregando cesta básica para cidadão pobre, um ato até acho humilhante, né? Então, se o governo optou por fazer isso, em vez de fazer doações que hoje é possível fazer por meio de cartão, né? Que é mais barato, inclusive, evita a licitação e facilita a vida também das pessoas. E agora o governo, depois disso, criou o Mães Goiás, em substituição ao Renda Cidadã, criou o Universitário do Bem, né, em substituição ao Bolsa Universitária. Quer dizer, e programas menores. Então, eu pergunto o seguinte, o governo não está, na realidade, o que o governo está fazendo não é uma redução de todas as políticas sociais amplas que haviam, que foram construídas em Goiás ao longo de 30 anos e feitas aí por vários governos? Sileide, me permita educadamente discordar das suas colocações, do seu ponto de vista, da sua observação. Primeiro, né, as políticas públicas de forma alguma foram esvaziadas, elas foram reformuladas justamente para cada uma dessas políticas implementadas. Nós tivemos embasamento de estudos do Instituto Mauro Borges, mostrando todas as falhas que existiam nos programas anteriores, né? Eu posso citar para você aqui um exemplo, né? O cheque reforma, por exemplo, que existia. Esse cheque reforma era totalmente desvirtuado. O cidadão recebia um cheque, ao invés de reformar sua casa, a loja que tinha ali o material de construção, ela trocava aquilo com deságio por dinheiro, nenhum material era liberado, a obra não era liberada, uma parte ficava ali com o dono da loja e uma parte ficava com o cidadão. E ele continuava com o problema dele. Então, nós fizemos realmente a reformulação de todos esses programas. O programa que se chamava Universitários do Bem, ele tinha diversas falhas, inclusive dívidas enormes de restos a pagar não repassados para as universidades, onde foi tudo isso corrigido, reformulado para que nós tivéssemos realmente aquele jovem realmente carente, que precisa ter prioridade no acesso à universidade, ser contemplado por esses programas. E de forma alguma, me desculpe, mas um programa de distribuição de cesta básica, é lógico que ninguém quer chegar ao ponto de ter que distribuir cesta básica, mas no momento de uma pandemia, onde o cidadão tinha que ficar em casa por questões sanitárias, um índice de desemprego que naturalmente aumenta nesse período, nós tivemos a responsabilidade de distribuir aí mais de 1 milhão de cestas para garantir o mínimo para que esse cidadão conseguisse atravessar esse período. É como se tivemos também o próprio jovem ali que frequenta a escola, mesmo estando em casa, nós continuamos oferecendo aí para ele toda a condição de merenda e tudo, para que esse jovem continuasse tendo o mínimo que ele precisa para o seu desenvolvimento nutritivo, educativo e etc., para garantir que diminuíssemos também a evasão escolar, que esse jovem, apesar de estar em casa, continuasse tendo acesso ao estudo. Então, são diversos programas na área social que justamente tiveram esse olhar de, ao invés da gente simplesmente fazer propaganda
com frases de efeito ou programas que simplesmente colocam um slogan de impacto, nós fôssemos através de estudos detalhados do Instituto Mauro Borges, e ver exatamente as distorções, e a partir dessas distorções e necessidades, esses programas foram reformulados, sempre com base científica. Ninguém aqui está querendo chegar e falar, eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo, porque eu quero mudar o nome, porque eu quero que isso fique atrelado a mim. Não. Esses programas foram efetivamente reformulados, todos eles com base em estudos científicos. A respeito da infraestrutura, a gente acompanhou aí, o governo anuncia que fez reformas em escolas, que reformou, parece que mais de 1.000 salas de aula, está falando em construir 1.000 casas, mas esse projeto ainda não deu andamento, anunciou aí ajuda para asfaltamento de ruas em cerca de 100 cidades, e eu tenho conversado aí com alguns prefeitos que contam que há dificuldade, que na maioria dos municípios as obras nem começaram. Teve o caso agora que o próprio Estado parou a duplicação da rodovia que liga Goiânia a Senador Canedo, e por um fato inusitado, porque não conseguiu tirar os moradores de um trecho. Quer dizer, é até de se questionar, quer dizer, como é que se começou uma obra que não se sabia se ia conseguir ou não tirar ou fazer a desapropriação. Então, a minha pergunta é sobre infraestrutura. O que fora essas questões pontuais, reforma de sala de aula, recapeamento de um pedaço de asfalto aqui, fazer uma ponte ali, quer dizer, qual que é a marca da infraestrutura que esse governo tem destes quase 3 anos? Sileide, o primeiro ponto, é importante a gente sempre destacar que é muito fácil, né, como o próprio governador gosta de dizer, e eu falo isso sendo engenheiro, né, você ter aquele engenheiro de obra pronta, aquele engenheiro teórico que simplesmente coloca no papel um plano gigantesco, inaugura aquilo antes de executar com a pedra fundamental e no final a gente só tem obras inacabadas. Então, acho que a primeira marca muito importante do governo Ronaldo Caiado não é ir fazer esse papel, né? Quando nós vamos para uma inauguração, é realmente quando aquilo efetivamente está funcionando, está entregue em condições de ser utilizado pelo cidadão. Agora, nós temos que entender isso, por exemplo, para mim, que fui a minha vida toda do setor privado, realmente o setor público, ele traz uma dificuldade grande por todas as condições de controle, procedimentos, burocracia que existe. Tanto é que, por exemplo, para nós conseguirmos avançar mais rápido nas estradas, nós fizemos uma parceria com o Fundepec, né, para que ele financiasse os projetos, porque se nós fôssemos licitar os projetos, depois da licitação, ter o projeto pronto e só a partir do projeto você consegue licitar as obras das estradas, isso levaria muito tempo. Então, nós conseguimos, com a iniciativa privada, a doação desses projetos para que o governo já pudesse, a partir daí, já disparar as obras a partir de projetos concluídos e projetos entregues que permitem essa precificação. Mas, vira e mexe, nós temos esses impactos. Na prática, né, igual você citou o exemplo aí da estrada, isso será resolvido, mas e como esse, existem outros impactos que acontecem, muitas vezes de forma, obviamente, totalmente legítima, os órgãos de controle vão lá, interrompem o processo porque querem esclarecimentos maiores aqui e ali, e, obviamente, nós temos toda a responsabilidade de dar todos os esclarecimentos necessários, se for necessário também reformular o processo. Isso faz parte da vida do setor público. No setor privado é muito mais fácil, né? No setor privado você você tem o recurso, você contrata quem você quer, você dispara a obra, se você não quiser fazer uma concorrência, você não faz. Isso, com a responsabilidade que tem que ter com o recurso público, não pode acontecer. Mas, e fora isso, você tem que levar em conta tudo que eu disse aqui no início,
que até determinado ponto nós não tínhamos recursos, porque o Estado está no Capag-C, não podia contrair empréstimos. Se você for observar obras que foram feitas no passado, elas foram feitas com recursos do BNDES, recursos esses que nós não tivemos mais acesso porque o Estado estava inadimplente. Com o Estado inadimplente, você não consegue ter acesso a esse recurso, e como o Estado também estava inadimplente com diversos fornecedores sem dinheiro em caixa, nós não tínhamos como avançar nessas infraestruturas nos primeiros momentos do governo. Como eu falei, desde o final do ano passado, começamos a tirar a cabeça para fora da água, respirar, cada vez mais estamos distanciando aí dessa superfície da água, e com isso, agora, esses projetos estão todos em ritmos acelerados. É lógico que você não consegue, a partir de todas essas dificuldades, da noite para o dia ter todas as estradas prontas, mas se você percorrer o estado de Goiás, e isso eu converso muito, porque eu viajo pelo estado, converso com pessoas de fora, é nítido e notório o reconhecimento da qualidade das estradas que estão sendo entregues, de todos os investimentos de asfaltamento aí de estradas que não eram pavimentadas, e junto a isso a gente tem que trazer também todo esse modal novo ferroviário que foi instalado no estado de Goiás, destravado aí, como a Ferrovia Norte-Sul, que estava no papel também há há décadas, né? Isso foi destravado agora no mês de outubro, quer dizer, hoje já estamos no dia 1º de outubro, nós vamos ter aí o trecho final da Norte-Sul chegando a Anápolis inaugurado. Isso vai permitir que o estado tenha acesso a 3 portos de exportação, como um porto ali em Santos, no Sudeste, 2 portos no Nordeste, e com isso gerando também competitividade desses portos para que a gente tenha tarifas menores e com isso seja mais competitivo. E cada vez mais essa infraestrutura está permitindo que o estado cresça. Vocês sabem também de todas as dificuldades que o estado enfrentou na parte de distribuição de energia. Quando chegamos aqui, tínhamos a pior distribuidora do Brasil, classificada pela ANEEL. Foi uma luta muito forte para que esses investimentos na área do setor elétrico pudessem ser retomados num patamar que permitisse uma recuperação mais acelerada. É óbvio que ainda não se recuperou, ainda falta muito por fazer, mas investimentos que eram feitos da ordem de 600 milhões de reais hoje estão no patamar de 1,5 bilhão por ano, com diversas novas subestações e tudo, com mais equipes em campo, dando manutenção, distribuídas no estado, que ainda não permitiu que estejamos numa situação confortável, mas que, sim, estamos hoje numa situação muito melhor que estávamos em 2019. Então, tudo isso se mistura, né? A gente sempre tem que trazer, e de forma muito honesta, transparente e direta. Eu não sou pessoa de ficar aqui me escondendo atrás de desculpas, não. Eu estou trazendo a coisa real como ela é, da dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. Sim, era um estado totalmente quebrado, sem condições de contrair nenhum empréstimo, e, em paralelo com a recuperação do estado, fomos aos poucos recuperando essa capacidade de fazer investimento. Agora que essa capacidade ainda não está plena, mas ela já está num patamar possível de se investir, todos esses investimentos foram acelerados e os resultados serão colhidos aí nos próximos 365 dias, principalmente aí nos próximos 6 meses. Secretário, a gente já está entrando no período chuvoso. Agora é um período que para execução de obras é muito complicado, e quando terminar o período chuvoso já vai estar entrando no período eleitoral, que há uma série de proibições aí para o governo. O governador vai conseguir entregar o quê, né, desses investimentos que o senhor segundo o senhor, destravou antes ainda da campanha eleitoral? Bom, Cileide, primeiro é o seguinte, os investimentos eles continuarão sendo feitos independente de campanha eleitoral ou não. O governador não está aqui, eu só vou investir naquilo que eu puder participar de inauguração. Se ele tiver impedido de participar de inauguração, os investimentos continuarão acontecendo porque o Estado não para, mesmo que ele não possa aparecer aí a figura dele por restrições aí do processo eleitoral. Agora, existe um cronograma detalhado para cada uma dessas atividades. Uma coisa que nós conseguimos implementar no governo, que também é uma marca, assim, que eu diria, de qualidade internacional, onde
as empresas aí de grande porte do setor privado no mundo inteiro adotam já há alguns anos, que é você ter um escritório de projetos, que se chama em inglês de PMO, né? Project Management Officer, né? Quer dizer, esse escritório onde, através de uma metodologia, nós conseguimos colocar tudo aquilo que precisa ser realizado dentro de um escopo muito bem definido, com cronograma, com todas as áreas envolvidas, que muitos projetos envolvem diversas secretarias, garantindo que cada um conheça a sua responsabilidade e que as reuniões de acompanhamento e recuperação de eventuais desvios de cronogramas sejam feitas imediatamente. Então, esse tipo de metodologia de acompanhamento feito de uma maneira realmente muito profissional, né? Nós fizemos diversos treinamentos para multiplicarmos essas equipes pelas diversas secretarias, temos aí uma rede agora que cuida disso, com profissionais também que estão capacitados a destravar as burocracias, respeitando todos os mecanismos de controle, mas fazendo da forma mais ágil possível. Então, com isso, você pode ter certeza que aquilo que é possível, dentro da maior eficiência, ser entregue nos próximos 6 meses do próximo ano, será feito. Temos um cronograma detalhado para cada um dos projetos prioritários do Estado de Goiás. E isso é acompanhado minuciosamente e tudo, como eu te disse, qualquer pontozinho, isso é normal que aconteça, né? Situações novas são deparadas através do impacto. Isso aconteceu, isso não estava previsto, vai atrasar. Tudo bem, atrasa aqui, mas vamos adiantar uma outra atividade de forma que o cronograma total de entrega seja respeitado e sempre com muita preocupação também com o custo, garantindo que as obras sejam executadas dentro do orçamento previsto, sem que tenha aditivos e outros processos licitatórios que possam atrasar ainda mais, né? É sempre aquela máxima que, assim, deixa eu ir devagar porque eu tenho pressa. Então, é uma marca de planejamento. Nós, assim, todas as execuções do governo, nós estamos passando por uma etapa muito forte de planejamento para evitar retrabalho, porque quando o retrabalho ele acontece, todo mundo sai perdendo. Você tem que refazer, além de já atrasar, você gasta mais, tem que refazer e todos saem prejudicados, desde o cidadão, dos fornecedores e das pessoas aqui do governo que poderiam estar dedicando atenção a outros projetos e tem que refazer projetos mal feitos. Então, realmente, esse profissionalismo para a entrega dos projetos e programas de governo é algo que a gente investiu muito desde julho do ano passado e hoje temos uma estrutura bastante profissional de acompanhamento disso. Rubens. É isso, secretário. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço aí, bom trabalho. Um abraço, sempre à disposição de vocês. É uma satisfação aqui sempre falar com a Cileide, sempre com perguntas bastante inteligentes. Você também, Rubens, hoje você não perguntou do seu assunto preferido, que é o transporte público, mas numa outra oportunidade a gente pode falar de qualquer outro assunto aí que você desejar. Bom dia a todos e aí, obrigado pelo convite. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, obrigado pelo contato com a gente aqui, secretário. Secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, conversando com a gente. Normalmente também perguntando sobre transporte coletivo. Nessa entrevista a gente focou aqui nos 1000 dias da gestão de Ronaldo Caiado. Assunto, portanto, em destaque. Nós falamos bastante nessa semana sobre os 1000 dias do governo de Jair Bolsonaro, lá no governo federal. E, claro, 1000 dias também da gestão estadual. Ronaldo Caiado, que venceu a eleição no primeiro turno em 2018, assumiu em janeiro de 2019, chegou então nesta semana aos 1000 dias, um balanço aí, várias informações da entrevista com o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima.